Olá, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro Contra as Heresias, de autoria de Irineu de Leão, escrito no ano de 180. O livro teve como objetivo refutar as heresias dos gnósticos, que eram falsos cristãos que disseminavam um evangelho errôneo perante as igrejas. A obra Contra as Heresias é composta por 5 livros. No primeiro, Irineu de Leão vai descrever de forma detalhada quem são os hereges gnósticos e no que eles acreditavam. No segundo livro, Irineu vai refutar e combater essas ideias gnósticas. Já no terceiro livro, vai apresentar uma visão cristocêntrica do Evangelho, onde todas as coisas devem ser interpretadas a partir da obra de Cristo. Neste vídeo, nós abordaremos o livro 4 da obra Contra as Heresias, de autoria de Irineu de Leão. Nós vimos nos vídeos anteriores que os gnósticos negavam a bondade da matéria e que, por isso, eles acreditavam que a divindade não poderia se encarnar, porque a matéria era má. Sendo assim, eles rejeitavam Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Eles não acreditavam que Cristo é o Deus homem e que ele se fez carne, morreu e ressuscitou para salvar os pecadores. É importante mencionar que essa visão dicotômica da realidade era muito própria da cultura helênica da época, que fazia a separação total entre corpo e alma, onde a matéria era má e o plano das ideias era superior. Os gnósticos diziam que haviam vários deuses, o Pai era um, Jesus era outro, o Cristo era outro e por aí vai. Logo no início do livro, Irineu destaca que há um único Deus, Criador de todas as coisas, Pai que é inseparável do seu Verbo, e por meio do Verbo, que é Jesus Cristo, ele se relacionou com o homem, desde o Antigo Testamento. Sendo assim, Deus se relacionou com os patriarcas e profetas por meio do seu Verbo, o seu Filho. Nesse sentido, os escritos de Moisés e dos profetas anunciavam o Verbo que se encarnaria. Portanto, todo o Antigo Testamento é, na verdade, uma prefiguração de Cristo Jesus. Uma ação pedagógica de Deus para ensinar e habituar o homem a ter comunhão com Deus, até que ele tivesse aquela comunhão plena por meio de Jesus Cristo. O Pai é revelado no Filho, e o Filho permite que conheçamos a Deus e tenhamos comunhão com Deus de forma profunda. E esse conhecimento não é apenas no sentido de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é no sentido de conhecer mesmo a Deus, porque em Cristo nós podemos ver a Deus. Ele é a manifestação visível do Deus Pai. O Pai é revelado no Filho e o Filho apresenta o Pai. Conhecemos a Deus por meio de Cristo Jesus e por meio de Jesus nós nos relacionamos com o Pai. Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. E no que se refere aos judeus, Irineu chama a atenção pelo fato de que eles têm apenas uma visão parcial de Deus, pois eles subscrevem apenas o Antigo Testamento e não aceitam o Verbo encarnado. Logo, eles não compreendem a Deus em sua plenitude. E para refutar os judeus, Irineu faz algumas considerações. Ninguém pode conhecer o Pai sem o Verbo de Deus, isto é, sem o Filho que o revela. Também não se conhece o Filho sem a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai, pois o Pai envia, o Filho é enviado e vem a nós. E assim, o Pai, que é para nós invisível e incognoscível, é conhecido por seu próprio Verbo. E só o Pai conhece o seu Verbo. Assim o manifestou o Senhor. Por isso,
o Filho nos leva ao conhecimento do Pai por sua própria encarnação, pois a manifestação do Filho é o conhecimento do Pai. Realmente, é pelo Verbo que tudo nos é revelado, para que saibamos que o Filho que veio é o mesmo que dá o conhecimento do Pai aos que nele creem. Dizia aos seus discípulos: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, nem o Filho a não ser o Pai e aqueles aos quais o Filho o quiser revelar, ensinando-nos o que ele próprio é e o que é o seu Pai, para que não reconheçamos outro Pai a não ser o que o Filho revelou. Irineu também chama atenção para o fato de que Deus não muda. Quem muda é o homem. Deus é o mesmo hoje e sempre, porém, a sua revelação se deu de forma progressiva. No Antigo Testamento, se conhecia Deus de maneira parcial e no Novo Testamento, podemos compreender a fundo quem é Deus por meio de Jesus Cristo. Nisto, Deus difere do homem. Deus faz, o homem é feito. Aquele que faz é sempre o mesmo, e quem é feito tem necessariamente início, meio, aumento e desenvolvimento. Deus faz o bem, o homem recebe o bem. Deus é perfeito em tudo, igual e idêntico a si mesmo, e por inteiro luz, pensamento, substância e fonte de todos os bens, enquanto o homem recebe o progredir e o crescer para Deus. Enquanto Deus é sempre o mesmo, o homem que se encontra em Deus progredirá sempre em direção a Deus. Deus não cessa de beneficiar e enriquecer o homem, e o homem de ser beneficiado e enriquecido por Deus. Um outro ponto muito importante mencionado aqui no livro é que Deus, ele não precisa do homem. O homem é que precisa de Deus. E Deus, porque é bom por natureza e é transbordante em amor, ele permite que o homem se relacione com ele. Portanto, Deus, no início, não plasmou Adão porque precisava do homem, mas para ter em quem depositar os seus benefícios. Com efeito, não somente antes de Adão, mas antes de qualquer coisa criada, o Verbo glorificava o Pai, ficando nele, e era glorificado pelo Pai, como ele próprio diz: Pai, glorifica-me com a glória que tive junto de ti antes que o mundo existisse. Nem nos mandou segui-lo porque precisasse do nosso serviço, e sim para nos dar a salvação. Porque seguir o Salvador é participar a salvação, e seguir a luz é obter a luz. Não são os que estão na luz que a iluminam, mas são eles iluminados e feitos resplandecentes por ela. Longe de lhe proporcionar alguma coisa, são eles a receber os benefícios e a ser iluminados por ela. Assim é com o serviço a Deus. Nada lhe proporciona, nem Deus precisa do serviço dos homens. Mas os que o seguem e o servem, Deus concede a vida, a incorruptibilidade e a glória eterna. Ele proporciona seus benefícios aos que o servem porque o servem, e aos que o seguem porque o seguem, mas não recebe deles nenhum benefício, porque é rico, perfeito e não precisa de nada. Se Deus solicita o serviço dos homens, é porque, sendo bom e misericordioso, quer beneficiar os que perseveram em seu serviço. Tanto Deus não precisa de nada, quanto o homem precisa da comunhão com Deus. É esta, pois, a glória do homem, perseverar e permanecer no serviço de Deus. É muito interessante que Irineu ele apresenta um Deus que transborda em amor e misericórdia, que por bondade e por graça, ele deseja beneficiar e salvar o homem. Agora nós vamos entrar aqui em uma outra questão, onde Irineu vai falar da perfeição dos sacrifícios ofertados no Novo Testamento. Sacrifício puro e aceito por Deus é a oblação da igreja.
tal como o Senhor lhe ensinou a oferecer em todo o mundo, não por necessitar de nosso sacrifício, e sim porque o ofertante se enche de glória quando o seu dom é aceito. Aqui ele vai continuar falando do sacrifício perfeito que deve ser feito pela igreja e vai entrar em um tema muito importante, que é o da Eucaristia e como ela era desenvolvida naquela época pelas igrejas cristãs primitivas. E a igreja é a única a fazer ao Criador esta oblação pura, oferecendo-a com ação de graças por meio de suas mesmas criaturas. Os judeus já não oferecem, suas mãos estão cheias de sangue, porque não receberam o Verbo, pelo qual é oferecido a Deus, como não o oferecem todas as assembleias dos hereges. Irineu ele vai questionar os hereges que não criam no Verbo encarnado, mas realizavam a Eucaristia. Como poderão ter certeza de que o pão sobre o qual foram dadas graças é o corpo do Senhor e a taça de vinho o seu sangue, se não o reconhecem como filho do Criador do mundo, isto é, o seu Verbo, pelo qual o lenho frutifica, brotam as fontes e a terra dá primeiramente a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de trigo? Como ainda podem afirmar que a carne se corrompe e não pode participar da vida quando ela se alimenta do corpo e do sangue do Senhor? Então, ou mudam sua maneira de pensar, ou se abstenham de oferecer as ofertas de que falamos acima. Quanto a nós, nossa maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia, e a Eucaristia confirma nossa doutrina, pois lhe oferecemos o que já é seu, proclamando, como é justo, a comunhão e a unidade da carne e do Espírito. Assim como o pão que vem da terra, ao receber a invocação de Deus, já não é pão comum, mas Eucaristia, feita de 2 elementos, o terreno e o celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos, por receberem a Eucaristia, já não são corruptíveis, por terem a esperança da ressurreição. Irineu acreditava que ao se alimentar da Eucaristia, que era o corpo e o sangue de Jesus verdadeiramente, isso possibilitava que na vida eterna o seu corpo fosse ressuscitado no devido tempo. Essa questão ela é muito interessante, pois se nós analisarmos as doutrinas e denominações modernas, elas se distanciaram muito desse ideal de Eucaristia. A maioria esmagadora das igrejas acredita que o pão e o vinho são apenas símbolos que representam o corpo e o sangue de Jesus. É apenas um memorial. O rito, ele não confere uma graça específica. As igrejas que ainda reconhecem o sacramento da Eucaristia, historicamente é a Igreja Católica Romana e as igrejas católicas ortodoxas, as igrejas luteranas e algumas igrejas anglicanas. Um outro ponto muito interessante é que em muitos textos Irineu apresenta uma perspectiva onde o homem ele tem livre arbítrio, o que se contrapõe significativamente ao pensamento das igrejas reformadas, calvinistas, que acreditam que Deus determinou todas as coisas, que de antemão Deus escolheu pessoas para irem para o inferno e pessoas para irem para o céu. Irineu, ele vai falar de uma maneira muito clara e recorrente no decorrer desse livro 4, que o homem, ele tem a capacidade de escolher, de ser racional e de receber o resultado de sua escolha. As palavras que diz: quantas vezes quis reunir os teus filhos e não quiseste? Ilustra bem a antiga lei da liberdade do homem, porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e a sua alma, para consentir aos desejos de Deus, sem ser coagido por ele. Deus não faz violência.
e o bom conselho o assiste sempre, e por isso dá o bom conselho a todos, mas também dá ao homem o poder de escolha, como dera aos anjos, que são seres racionais, para que os que o obedecem recebam justamente o bem dado por Deus e guardado para eles, enquanto os desobedientes serão justamente frustrados neste bem e sofrerão o castigo merecido. Por isso o Senhor disse que o reino dos céus é objeto de violência, e são os violentos que se apossam dele, isto é, os que pela violência e pela luta, pela vigilância e perseverança se apossam dele. E há vários outros textos onde Irineu vai discorrer sobre a liberdade do homem para escolher o bem e o mal. Os reformados calvinistas vão dizer que o homem não coopera no seu processo de salvação e que ele não tem liberdade para escolher se ele vai seguir a Deus ou se ele não vai seguir a Deus. Eles dizem que de antemão Deus escolheu, mesmo antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos e aqueles que receberiam a danação eterna. Ou seja, alguns foram criados para a glória e outros foram criados para o inferno. E graças a Deus, esse pensamento é uma minoria dentro das tradições cristãs. A maioria não subscreve essa ideia da dupla predestinação ou da predestinação nos moldes calvinistas. E hoje eu quero finalizar com vocês com uma citação de Irineu de Leão que fala sobre a verdadeira gnose. A verdadeira gnose é a doutrina dos apóstolos, é a antiga difusão da Igreja em todo o mundo, é o caráter distintivo do corpo de Cristo, que consiste na associação dos bispos aos quais foi confiada a Igreja em qualquer lugar ela esteja. É a conservação fiel das Escrituras que chegou até nós, a explicação integral dela, sem acréscimos ou subtrações, a leitura isenta de fraude e em plena conformidade com as Escrituras, explicação correta, harmoniosa, isenta de perigos ou de blasfêmias e, mais importante, é o dom da caridade, mais precioso do que a gnose, mais glorioso do que a profecia, superior a todos os outros carismas. É importante mencionar que quando Irineu fala das Escrituras, ele está se referindo à versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, e mais os livros dos Evangelhos e das cartas apostólicas que estavam em posse da Igreja. E que naquele momento ainda não havia um cânon do Novo Testamento fechado. Os pais da Igreja, bem como os mestres e pastores, utilizavam vários outros livros que hoje não estão na Bíblia oficialmente. Para Irineu de Leão, a verdadeira gnose era o conhecimento apoiado nas Escrituras, que deveriam ser interpretadas de forma ortodoxa pela tradição da Igreja, representada pela sucessão dos bispos em todo o mundo. Era também fundamentalmente importante a preservação das Escrituras na sua integralidade. E hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram e ainda não são inscritos, eu peço que se inscrevam, curtam, compartilhem este vídeo e comentem aqui embaixo sobre o que acharam. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.